E aí, pessoal, tudo bem? Geografia com Renato Araújo hoje vai apresentar a dinâmica do relevo terrestre. É um assunto bem difícil, a gente vai falar de orogenia, a gente vai falar de pirogênese, a gente vai falar de terremoto, tsunami, vulcão, a gente vai falar das dobras, os tipos de dobras. É um assunto longo, é um assunto difícil. Espero que, com os desenhos que a gente faz, você acompanhando aí com o seu caderno, dá pause quando você precisar para olhar o desenho direitinho. Espero que você consiga entender. Eu tenho certeza que você vai conseguir, a partir das explicações, entender um pouquinho melhor a dinâmica do relevo terrestre. Vamos lá, pessoal? E aí, pessoal? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a dinâmica do relevo terrestre, ou seja, as forças que atuam no relevo do planeta Terra e formam esse relevo, estruturam e esculturam esse relevo. Quando a gente estuda a dinâmica do relevo terrestre, nós estamos estudando basicamente uma disciplina, a chamada geomorfologia. A geomorfologia, em termos bem simples, é o estudo do relevo terrestre, ok? Ou seja, quando a gente estuda as formas de relevo, mas também aquilo que deu origem a esse relevo, nós estamos falando de geomorfologia. Quando a gente estuda as formas de relevo do planeta e a forma como esse relevo também foi criado, nós estamos falando de dois grandes fatores importantes. Quais dois grandes fatores importantes, professor, que nós estamos falando? O primeiro fator que eu considero que a gente vai ficar bastante tempo são os fatores endógenos, tá? Fatores endógenos são fatores internos, ou seja, fatores que vêm do interior da crosta terrestre. Dentre os principais fatores endógenos, nós devemos citar a orogênese, a epirogênese, os terremotos, os falhamentos, o vulcanismo e os tsunamis. Ou seja, orogênese, epirogênese, terremotos, falhamentos, vulcanismo e tsunami, que são fatores que são internos. Os tsunamis a gente vai ver que não é um fator exatamente, porque ele ocorre por causa do terremoto, mas eu estou colocando ele porque a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre os tsunamis. Esses fatores, vulcanismo, falhamento, terremotos, eles são fatores que estruturam o planeta, que estruturam o relevo do planeta Terra. E existem os fatores exógenos. Esses são os que modelam o relevo, Eles são divididos em dois grandes grupos. O desgaste, que é subdividido em intemperismo e transporte, e a sedimentação, que são os dois principais fatores exógenos aí para esculturar o relevo da Terra. Se os endógenos estruturam, os exógenos esculturam o relevo do planeta. Pessoal, o primeiro fator interno então que a gente vai estudar é a orogênese. Orogênese, O-R-O, esse prefixo quer dizer montanha, gênese, criação. Então, quando a gente fala de orogênese, nós estamos falando da formação de montanhas, da criação de montanhas que acontece ao longo de milhões e milhões de anos, ok? A orogênese, ela tem origem nos chamados dobramentos, que podem ser dobramentos antigos, se esses dobramentos aconteceram na era pré-cambriana, ou dobramentos modernos, que começaram a acontecer a partir da divisão da Pangeia, a partir da divisão do grande continente da Pangeia. Hoje a gente tem dobramentos extremamente recentes, que são dobramentos formados aí na era Cenozoica, no período terciário. São dobramentos modernos, ok, pessoal? O dobramento, pessoal, ele é o resultado de choque de placas tectônicas, ok? E quando você tem o dobramento, o resultado final desse dobramento é o espessamento da crosta, ou seja, é o soerguimento dela. A crosta fica com uma largura maior, ela cresce de tamanho, ok? Ou seja, com o espessamento da crosta, nós temos isso que eu estou chamando aí de ação final do ciclo orogênico, que é o soerguimento de montanhas. Basicamente, pessoal, existem aí três grandes tipos de dobramentos, de orogênese, de orogenia. O primeiro tipo acontece quando você tem a colisão, o choque de uma placa oceânica com uma placa continental, que é o primeiro tipo ali que a gente vai estudar no desenho à sua direita superior, ali, o primeiro desenho, o número 1.
você vai ver ali duas placas tectônicas, né? O magma da astenosfera, que é onde você tem as correntes de convecção. Aqui você tem a litosfera com a placa tectônica, ok? E você tem ali uma cordilheira, uma cadeia montanhosa. Esse exemplo é muito comum, né? Quando você pega a Cordilheira dos Andes, que você tem cadeia de montanhas, de vulcões, e a crosta continental, que vai se chocar com uma crosta oceânica. Então, você tem ali do outro lado, do seu lado esquerdo do desenho, né, do desenho número 1, você tem a chamada crosta oceânica, que está em choque com a crosta continental. É interessante que a crosta oceânica ela vai adentrar na astenosfera, né? Ela vai sendo destruída na astenosfera, num fenômeno que a gente chama de subducção. E vai se formar uma fossa oceânica, como a fossa do Peru-Chile, que você tem ali na região da Cordilheira dos Andes. O segundo exemplo que a gente tem de orogenia é o choque de uma placa oceânica com outra placa oceânica, ok? Um exemplo clássico desses são as chamadas Ilhas Aleutas, que ficam ali próximas ao Alasca, né? Que vai acontecer o quê? Você tem o choque de uma placa oceânica com uma outra placa oceânica. Você também vai ter a formação de uma fossa e nas trincas dessas placas, ou seja, nas fendas dessas placas, né, desse choque de placas, você vai ter a liberação do magma da astenosfera, formando um arco de ilhas vulcânicas. Então você tem a astenosfera, a litosfera, a crosta continental ali, né? Mas o choque ali é entre duas placas oceânicas, ok? Entre a placa oceânica e outra placa oceânica, formando esse arco de ilhas que você tem aqui na região do Alasca ali, as chamadas Ilhas Aleutas. E finalmente, o terceiro exemplo de orogenia é quando você tem o choque de uma placa continental com outra placa continental, ok? Nesse exemplo, o mais famoso com certeza, você tem os Alpes na Europa, mas o mais famoso é a Cordilheira do Himalaia na Ásia, ali no norte da Índia, sul da China, especialmente ali no Nepal. Você tem a região da astenosfera, que é o manto, né, ali, onde você tem, de novo, lembrando, as correntes de convecção, que vão fazer com que as placas se sintam pressionadas a se movimentar, e o choque de duas placas continentais, ok? Você tem essas duas placas continentais e nesse fenômeno a crosta continental vai subir de forma gigantesca, de forma absurda, formando uma gigantesca cordilheira de montanhas. No caso ali eu estou pegando ali a cordilheira do Himalaia, mas pode ser também outras aí que nem os Alpes. É interessante notar que você também vai ter a formação de um altiplano ali na região do Himalaia, muito comum no choque de placas continentais. Tudo bem? Pessoal, esse processo de orogênese vai estar relacionado com outros processos que a gente vai estudar, como por exemplo, falhas, porque ele vai criar falhas, terremotos, né, que é um tipo de movimento tectônico, e o vulcanismo, ok? É muito importante que a gente entenda esses outros fatores que estão relacionados. Pessoal, os dobramentos, né, as chamadas dobras, elas são feições geradas, como a gente viu no anterior, ali nos desenhos anteriores, por compressão das placas tectônicas, ok? Ou seja, esse choque de placas faz com que elas fiquem comprimidas, ok? E vai dar origem às dobras, né? As dobras, pessoal, elas podem ser de dois grandes tipos. Essa compressão gerada pelas placas tectônicas que vão formar, né, formam as dobras, elas podem ser de dois grandes tipos. Primeiro, as chamadas dobras anticlinais. Dobras anticlinais, também conhecidas como dobras convexas, ok? O que acontece nas dobras anticlinais? As rochas, elas são dobradas em arco, como na sinclinal, tá? Essas rochas, o dobramento pressupõe que a placa tectônica ficou dobrada numa forma de arco. Só que a concavidade da dobra anticlinal, ela está para baixo. Ou seja, as rochas, as camadas rochosas mais antigas estão no seu núcleo, ok? A concavidade é para baixo e as camadas mais antigas, elas estão no seu núcleo. Essas são as dobras anticlinais, também chamadas de convexas. Tudo bem?
aqui a gente vai ver ali, né, a dobra anticlinal, onde eu escrevi no desenho, onde você tem então as camadas mais antigas no núcleo e as mais recentes na próxima da superfície. E aí você tem as dobras sinclinais, desculpa, as dobras sinclinais. Nas dobras sinclinais, que são também chamadas de dobras côncavas, você tem rochas dobradas em arcos, como nas anticlinais. Então, um dobramento é uma rocha, é uma parcela de rocha, é uma forma de relevo em que as rochas são dobradas em arco. E a concavidade, ela é para cima, ok? Ou seja, você tem a concavidade voltada para cima, onde as rochas, as camadas rochosas mais jovens é que estão no núcleo, ok? Se você olhar ali o cinza, você vai ver que o cinza está mais próximo do núcleo, enquanto que na anticlinal o cinza está mais próximo da superfície. Tudo bem, pessoal? Então, anticlinal, você tem as dobras, as camadas mais antigas no núcleo. Sinclinal, as camadas mais jovens no núcleo. Beleza? E agora, pessoal, a epirogênese, né? A epirogênese, pessoal, vem do grego, né? Formação de continente. É bastante difícil você hoje até encontrar textos mais recentes sobre epirogênese. Muitos vão dizer que epirogênese já é um termo em desuso, já é um termo antigo. Mas ainda é bastante encontrado nos exercícios de vestibular, ainda você encontra de forma muito comum aí nos seus exercícios. Pessoal, a epirogênese, ela é produto da deriva continental, ou seja, ela é produto do movimento das placas tectônicas, ok? E o que elas são? A epirogênese é um movimento lento e generalizado da crosta continental, ou seja, a epirogênese é um movimento vertical, muito lento, ao longo de milhões e milhões de anos e generalizado na crosta continental, ok? Você tem dois tipos básicos de epirogênese. A epirogênese positiva, chamada de ascensão, em que você tem o soerguimento da crosta, ok? Ali, se você olhar, é o nosso tipo A, né? Nosso desenho da esquerda, em que você vai ter o soerguimento, ou seja, as montanhas, né? Os morros, eles começam realmente a subir. E o outro tipo é o rebaixamento, é a epirogênese negativa, que está ligado com o processo de subsidência, ok? É a chamada subsidência. Nesse movimento epirogênico, o que você vai ter ali no desenho B é exatamente o contrário. Você vai ter a formação, por exemplo, de um vale, como você tem em alguns lugares do Brasil ou do mundo, né? Em que você tem a placa continental sendo rebaixada, ok? E isso é uma questão bastante comum. Professor, por que isso acontece? A epirogênese, ela está relacionada com processos de equilíbrio isoestático, ok? Processos de equilíbrio isoestático. Professor, o que é equilíbrio isoestático? Isso está relacionado com o que a gente vai chamar de isostasia. Anotem aí, pessoal. Isostasia é o equilíbrio gravitacional e suas alterações entre a litosfera e a astenosfera. A litosfera e a astenosfera, elas têm composições diferentes e quando elas entram em equilíbrio, para entrar em equilíbrio, o equilíbrio dessas duas grandes, da astenosfera e da litosfera, a gente chama de isostasia. É o equilíbrio gravitacional dessas duas partes do interior da Terra. E obviamente, no interior da crosta da Terra, e obviamente que isso leva à epirogênese, em que lugares vão ser soerguidos e lugares vão ser rebaixados. Tudo bem? E os falhamentos, hein, pessoal? Falhamento assim, a gente sempre ouve muito falar na falha de San Andreas, né? Nas gigantescas falhas que você tem aí pelo mundo e na África, etc. E a gente não pensa muito no que são essas falhas. Falhas, pessoal, são grandes fraturas de camadas rochosas tensionadas além da sua coesão ou da capacidade de permanecerem como um único bloco, ok? Ou seja, você tem um bloco rochoso e ela está extremamente tensionada por forças do interior da crosta terrestre. O que vai acontecer?
você vai ter uma hora em que essa placa, essa força rochosa, ela se quebra, formando gigantescas falhas, né? É interessante notar que, obviamente, as falhas elas vão estar muito mais nas áreas de contato de placas do que no interior das placas, ok? As chamadas zonas de falhas, ou seja, onde você tem essas falhas, são áreas onde as fraturas da rocha manifestam um movimento. Então, a gente costuma dizer que uma falha tectônica, que uma fratura da camada rochosa, ela está em áreas onde você tem o movimento dessas rochas, ok? E é interessante lembrar uma coisa, pessoal. Esse movimento das rochas em relação à falha, né, na falha, é o que dá origem aos terremotos e aos sismos. Então é um movimento de ruptura dessas rochas, né, dessas camadas rochosas tensionadas que vão dar origem ao terremoto, ao sismo. Existem basicamente 3 grandes tipos de falhas, ok? Quais 3 grandes tipos de falhas, professor? A primeira falha que a gente vai estudar é a falha normal, aí à sua esquerda, ok? Na falha normal, você tem ali o que eu vou chamar de plano de falha e uma placa e as 2 placas estão indo em direções contrárias, ou seja, é uma força distensiva, o que leva com que as placas, né, com que as camadas rochosas, elas sigam em direções diferentes, né, com uma camada indo para cima e uma camada indo para baixo, ok? Nesse tipo de falha que você vai encontrar, então, olha, uma camada indo para cima, uma camada indo para baixo e o plano da falha dividindo as 2 camadas rochosas. Nesse tipo de falha, você vai encontrar uma forma de relevo que eu acho importante vocês saberem. Parte da placa, ela vai afundar, pessoal, formando o que a gente chama de graben. E parte da placa, parte dessas camadas rochosas podem subir, formando o que a gente vai chamar de horst. Então, horst é quando uma parte da placa sobe e o graben quando uma parte da placa desce. E aí você tem outros tipos de falha, como a falha inversa, em que, na verdade, agora as placas estão sendo tensionadas na mesma direção, indo uma contra a outra, né? É uma força compressiva. E, finalmente, a falha de rejeito direcional. Na falha de rejeito direcional, pessoal, as placas, as camadas rochosas, elas estão indo uma na direção contrária da outra, tá? Como se elas estivessem correndo paralelamente uma em relação à outra. A região, e aí, né, obviamente que como uma está indo em direção à outra, você vai ter, por exemplo, estradas que estavam ligadas e ficam completamente desviadas, né? Isso aí é bastante complicado. Na falha normal, o Rift Valley na África e no rejeito direcional, a falha de San Andreas são as 2 falhas que eu quero que vocês lembrem sempre. O Rift Valley ali no leste africano e a falha de San Andreas ali na Califórnia, beleza? Então, as falhas tectônicas são as principais responsáveis pelos chamados terremotos, que é o assunto aqui dessa folha. Pessoal, o terremoto é um movimento de grande magnitude causado pelo deslocamento de uma fratura da crosta terrestre. Então, uma falha tectônica, uma falha que a gente estudou no passado. Essa falha tem um movimento e esse movimento gera um terremoto. O terremoto, ele libera energia de uma forma gigantesca, de uma forma absurda, ok? Essa energia, ela vai ser liberada através de ondas sísmicas, que podem ser verificadas, que podem ser medidas através de um sismógrafo, através de aparelhos, ok? Então, não se esqueçam, a origem dos terremotos está ligada a movimentos de grande magnitude de falhas tectônicas. Tudo bem? Você tem no terremoto o que a gente chama de hipocentro. O hipocentro é o lugar no interior da Terra onde aconteceu o movimento. E isso se expande até a superfície. Na superfície é o epicentro. É muito comum a gente ler no jornal epicentro, porque o epicentro, como ele está na superfície, ele está próximo a alguma cidade. Então fala, o epicentro foi Santiago do Chile. Por quê? Porque foi ali que do hipocentro no interior, aquilo foi para a superfície da Terra. E a distância entre o hipocentro e o
epicentro é o que a gente chama de profundidade focal, que vai ali do pontinho vermelho no interior até o pontinho vermelho na superfície. Existem basicamente duas grandes escalas para medir o terremoto. A mais utilizada, a mais comum, é a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. A escala Richter, ela normalmente as pessoas falam, ela vai de 0 a 9, né, de 1 a 9, com terremotos 1 muito poucos sentidos, 3 a 4 pode causar alguns danos, 6 a 7 danos grandes, acima de 9 magnitude de destruição total. Ora, mas professor, você falou que não tem acima de 9? Então, hoje a gente considera que a escala Richter não tem um limite superior. Ela vai até quanto eu imaginar que possa ser um terremoto. Como, por exemplo, os maiores terremotos registrados no Chile em 1960, 9.4. No Alasca, na região dos Estados Unidos, ali no continente dos Estados Unidos, no país Estados Unidos, 9.2 em 64. Ou no Oceano Índico, que gerou um enorme tsunami em 2004, foi um terremoto de escala 9.1. Antigamente era muito comum também usar a escala Mercalli, que ela vai em números romanos, né, de 1 a 12, e ela mede a intensidade, o dano. Ela não é mais utilizada, por isso que eu coloquei esse X aí, muito pouco utilizada, porque media-se o dano de um terremoto a partir da sua visão, do que você visualizava. Hoje, muito pouco utilizada a escala Mercalli. Os terremotos têm diversas consequências, como, por exemplo, você tem os desabamentos, você tem vulcões que são formados por terremotos e também os chamados tsunamis. Aqui no mapa, pessoal, a gente vai ver agora esse mapa do mundo, a gente vai perceber que existem terremotos por vários lugares do mundo. E, obviamente, que eles estão concentrados nos limites das placas tectônicas. Se você olhar, muitas regiões do mundo têm terremotos de baixa intensidade, em verde claro e em verde. Terremotos de alta intensidade a gente vai encontrar principalmente nas áreas em vermelho, mas aí você já tem menos áreas em que você vai ter terremotos de alta intensidade. Alta intensidade você vai encontrar ali no oeste americano, América Central, Cordilheira dos Andes, sul da Europa, região norte do Oriente Médio e ali a região do Himalaia, indo até o Oceano Índico, até ali a Indonésia. Tudo bem? Eu não posso esquecer, obviamente, você deve ter falado, professor, você não falou do Japão. O Japão não tem grandes terremotos? Sim, o Japão tem grandes terremotos. Mas em relação ao Japão, eu gosto mais de chamar a atenção sobre os tsunamis. Afinal, a palavra tsunami, né, é uma palavra japonesa, de origem japonesa, que significa onda de porto, que são os portos, que são os lugares mais afetados pelos chamados tsunamis. Tsunami é uma onda de grande escala causada por terremotos principalmente no fundo dos oceanos, ok? Você tem aí, eu coloquei nos 3 desenhos, as 3 grandes fases aí. Você tem um terremoto no fundo do oceano, ali onde estão as flechas vermelhas, liberando ondas sísmicas, ok? Esse movimento da falha, esse movimento tectônico no fundo do oceano, leva a um deslocamento de água, ou seja, a água começa a ser deslocada para todos os lugares, ok, pessoal? Ela vai deslocar em vários sentidos no oceano, ok? E aí, essa grande oscilação debaixo d'água é uma gigantesca oscilação que vai ser em grande velocidade. Isso é uma característica importante. Nas áreas de maior profundidade, a onda ela é muito veloz, ok? E aí você começa a ter essa onda caminhando cada vez mais rápido. Quando você tem o tsunami, parte da água da praia, ela é sugada. Isso é muito comum a gente ouvir falar, né? Que, eu tava na praia e de repente a praia foi aumentando de tamanho. E na verdade a água está voltando, ela foi sugada na costa, que também é um movimento dessas águas. Quando a onda está se aproximando do litoral, ela já está mais lenta, só que ela está com uma altura gigantesca, formando aí o que a gente vai comumente chamar de tsunami, ok? Essa onda gigantesca que vai aí destruir grandes áreas próximas ao litoral. Então, pessoal, vamos colocar nas áreas de maior profundidade, coloca na cabeça, a onda ela é mais veloz, no entanto, ela tem menor altura. Nas áreas de menor profundidade, ou seja, próximo ao litoral, próximo à praia, você tem uma onda mais lenta, ok? Só que
de maior altura, fazendo com que a destruição seja imensa. Um dos maiores tsunamis do mundo, você teve no Japão em 2011, né, que você teve ali a destruição da usina de Fukushima, mas o maior de todos aconteceu no Oceano Índico, em que você teve maior tsunami registrado, né, em número de mortes, mais de 200 mil pessoas, milhares de pessoas mortas, vítimas desse gigantesco tsunami que começou ali com um movimento próximo à Indonésia, mas atingiu Índia, Bangladesh, Mianmar, Tailândia, Ilhas Seychelles, Maldivas e principalmente a Indonésia, ok? Chegou até na Somália, só para vocês terem uma ideia. Os vulcões agora, pessoal, o chamado vulcanismo, né? O vulcanismo, pessoal, os vulcões, eles ocorrem em trincas da litosfera que atingem a astenosfera, né, que atingem o magma ali, e permite então que o magma saia da astenosfera e atinja a superfície. Quando eu digo superfície, não só a superfície da Terra, mas também terrestre, mas também nos oceanos, né, no fundo dos oceanos é muito comum que você tenha vulcões, ok? Então eles estão localizados aí no limite das placas tectônicas, que são os principais lugares onde você vai encontrar essas trincas da litosfera que permitem que o magma da astenosfera atinja a superfície, ok, pessoal? Quando você olha ali um vulcão, vamos pegar aqui, fazer o vulcão, a gente observa diversas partes. A primeira parte, ali mais embaixo, né, é a chamada câmara magmática, que é aonde você tem o magma estocado, digamos assim, prestes a sair. Aí você tem a lava, comumente chamado lava, é o magma que saiu para a superfície, tá? As chaminés, né? Você tem uma chaminé principal e uma chaminé secundária. Você tem o cone, que é onde você tem ali a saída, prestes a sair do vulcão, e a cratera, que é por onde o vulcão vai realmente explodir. A explosão de um vulcão libera uma nuvem de dejetos, uma nuvem espessa, em que você vai ter CO2, SO2, pode causar inclusive chuva ácida, né, quando se junta com H2O das nuvens, ou seja, e inclusive é importante lembrar, um tsunami pode ser causado também pela erupção de um vulcão, ok? Áreas próximas a vulcões, pessoal, a gente vai ver que são áreas relativamente habitadas. Muita gente pergunta, nossa, mas por que vai morar perto de um vulcão? Principalmente por causa da questão da agricultura. Os solos formados a partir do intemperismo de rocha vulcânica são solos muito bons para a produção agrícola. E hoje o turismo também atrai, né? Muitas pessoas querem subir vulcões, que querem fazer esse tipo de turismo, acaba atraindo muitas pessoas a serem guias para trabalharem nesses vulcões. Existe uma área do mundo extremamente importante, que é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região, que eu vou pintar aqui de laranja, é uma região que está em torno de todo o Oceano Pacífico, ok? Pegando ali várias falhas tectônicas. Então aqui, ó, pintando aqui, né, um laranja, um avermelhado, né, digamos, é uma área gigantesca em que você tem o Círculo de Fogo, ou seja, é a maior região de vulcões, pegando então as falhas como Tonga, Filipinas, Java, falha do Japão, a falha das Ilhas Aleutas, né? Toda a região aí então do Oceano Pacífico em torno da Ásia, mas também em torno das Américas, pegando a falha ali da América Central, a falha de San Andreas, a falha do Peru e do Chile, ou seja, toda essa enorme região é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde você tem uma área enorme, uma gigantesca concentração de vulcões. Ok, pessoal? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos agentes externos, ou seja, os chamados agentes exógenos, que estão muito mais ligados à questão da atmosfera da Terra do que, obviamente, do que em relação às questões internas que a gente estudou até agora. Os agentes externos, os agentes exógenos, são os responsáveis, então, pela esculturação do relevo, ou seja, pelo modelar do relevo. Eles podem ser divididos em dois grandes itens, o desgaste, a erosão, e a sedimentação. Vamos falar um pouquinho aqui do desgaste. O principal fenômeno de desgaste é o intemperismo.
intemperismo, também conhecido como meteorização, ok? O intemperismo, pessoal, ele é esse desgaste do relevo das rochas, das camadas rochosas, e ele pode ser dividido em dois grandes grupos, o físico e o químico. Tem o biológico também, mas a gente vai concentrar nossos estudos em físico e químico. O intemperismo físico, ele pode ser subdividido em intemperismo mecânico, causado pela chuva pluvial, neve, nival, gelo, glacial e vento eólico. Mas ele pode ser também o intemperismo térmico, que está ligado à questão da termoclastia. Pessoal, o intemperismo físico é um intemperismo que desagrega a rocha. As mudanças de temperatura, elas fazem com que a rocha comprima e descomprima, fazendo com que você tenha a quebra dessa rocha, ok? E aí você tem o intemperismo químico, que não está ligado à desagregação, mas está ligado à decomposição da rocha. No intemperismo químico, o que você tem é a alteração química da rocha por meio de reações químicas. Obviamente que o principal agente do intemperismo químico é a água que se infiltra na rocha, alterando essas rochas. Isso leva a gente a pensar em duas coisas. O intemperismo físico, que atua muito mais em relação a mudanças de temperatura, ele é muito mais comum em áreas de clima árido e clima frio. Já o intemperismo químico, ele é muito mais comum em áreas de clima quente e clima úmido. Ok, pessoal? O segundo item aí da esculturação que a gente vai estudar é a sedimentação. A sedimentação é o quê? O transporte, né, desses sedimentos, né, que vão ser levados para áreas normalmente mais baixas. Então você tem, primeiro, o transporte. O transporte ele é realizado pela chuva, ele é realizado por um rio, ele é realizado pelo vento, ok? E você, com o transporte dos sedimentos, eles são depositados. Por isso que eu falo, a sedimentação tem duas grandes fases importantes: o transporte e a deposição. A deposição em áreas mais baixas, fazendo com que você tenha a formação de grandes bacias sedimentares, que vão formar depois planícies, depressões e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Valeu, galera! E aí, pessoal? Gostaram? É difícil, né? Bastante coisa, né? Desde os agentes externos até os agentes internos, passando pelo vulcanismo, etc. A nossa dica de filme hoje, pessoal, fica por conta desse filme aqui, O Impossível, ok? É um filme que foi indicado ao Oscar de 2012 por melhor atriz, né, Naomi Watts, né? E vai contar um pouquinho aí do tsunami de 2004 na Indonésia. Então eu queria que vocês vissem esse filme aqui para a gente tentar entender um pouquinho as consequências dessa dinâmica do relevo terrestre para nós seres humanos. Valeu, pessoal, foi um prazer inenarrável passar essa meia hora aí com vocês. Valeu!